Começa por aqui o seu Entre Família. Que prazer ter você juntinho com a gente nesse clima de férias. Uau, tô me sentindo aqui, ó, na praia, quase que molhando meus pés ali, ó, na água e na areia, sentindo vontade de ficar descalço, mas calma, né? Calma. Você que tá aí trabalhando, não quero fazer inveja também não, viu? Para aqueles que estão tirando férias, aproveitando, passeando. Tem gente que já voltou a trabalhar agora também, né? Aproveitou as férias, tá de volta, mas é isso, Entre Família tá com você o tempo todo para trazer informações, para trazer conhecimento e para trazer algumas dicas importantíssimas. Porque nesse período das férias, a gente sabe que muita gente viaja para lá, para cá, ou por mais que fica em casa, e aí tem alguns perigos, alguns riscos ali de acidentes domésticos, e saber de primeiros socorros para lidar com algumas situações é fundamental, hein? E é sobre isso que a gente vai estar conversando por aqui no nosso Entre Família de hoje. Abinal, o que você está fazendo sozinho aí? Não estou sozinho não, viu? O pastor Robson Aleixo está por aqui também. E aí, pastor? Eu estou aqui com você que não está de férias, né? Você viu o Abinal ali na praia? Você viu? Olhando assim, tem um mar correndo e ele de blusa e eu fico de blazer aqui. Só pra me confraternizar com você, pra estar junto com você. Não combinou, né? Que tá trabalhando também. E sabe que nessas férias a gente fica assim, mesmo que você esteja ocupado, tem muita criança, muito adolescente cheio de ideias, sem estar na escola. E quando eles ficam cheios de ideias e muitas atividades, o cuidado dobra. É por isso que a gente vai falar desses cuidados, porque que tem de acidente acontecendo no ambiente doméstico nas férias. E que fazer quando essas coisas acontecem? É por isso que a gente está aqui com o Wander Silva, que é enfermeiro, especialista em urgência e emergência, que vai nos ajudar a ter esses cuidados aí de prevenção e ação para esses acidentes domésticos que estão muito comuns nas férias e a gente não pode estragar as férias, né? E a Josi está ali também. Ela está de verão. Ela está de verão. Agora eu sou o próprio aí, sol aqui nesse estúdio, viu? Estou radiante, não quero falar nada para vocês, mas o Abinal tá sentindo que tá na praia, então eu tô aqui no sol mesmo, passando calor, aqui viu? a roupa combinando com todo o cenário, minha gente. Isso aí, clima de férias, não é mesmo? Marca-texto. Oi? Um marca-texto. Poxa vida, nossa, jogou um balde agora aqui de água fria. Não, pastor, não, estou radiante, estou aqui na paleta do verão. Que isso, olha só chique. Eu tô na paleta, uma paleta mais compridinha, porque verde também é verão, né? Acabou de chegar da Europa. Eu terminei de trocar de roupa ainda. Não, chegou da Europa ali, passou as férias em Munique. Não, está correto, viu? Fiquei só olhando você aproveitando o verão desse jeito, meu amigo. Ainda bem que aqui no estúdio tem ar-condicionado, por isso que ele tá com essa roupa, viu? Mas olha, hoje no nosso Momento Mais Info, vamos conversar de um assunto muito importante. No momento de emergência, você sabe para quem ligar? Pro SAMU, pro Corpo de Bombeiros? Ficou com aquela dúvida? Pois bem, vamos conversar isso no nosso Momento Mais Info, porque o programa hoje rende muito, né? Como rende? Verdade, hein? Aquele momento na prática que você sabe, a gente vai aprender aqui algumas técnicas de primeiros socorros, o que fazer, né, quando a criança teve um engasgo ou um corte, um sangramento, queimaduras. Você vai ver alguns machucados aqui também. Se você é meio sensível, olha, não tem problema não, é tudo de mentirinha. Não é mentirinha não, pastor, não é mentirinha. Como é que a gente pode dizer para não dizer que é mentira? Métodos ilustrativos. Boa! Métodos ilustrativos para melhor trazer um esclarecimento. Ou verdades que não aconteceram. Gostei dessa também, viu? Mas que podem acontecer de uma forma drástica aí também. Mas vamos para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco já estamos de volta por aqui no seu Entre Família com muito mais. Cuidados que podem salvar vidas, é o que a gente conversa hoje por aqui no seu Entre Família. Que bom ter você juntinho com a gente. Já lavou a louça, já deu aquela ajeitadinha na cozinha, na casa. Minha amiga, que legal, hein? E você, amigão, tá ajudando em tudo aí também? Tá de férias, mas a ajuda tem que continuar, né? E as crianças, como é que estão? Aprontando muito aí nas férias? Porque criançada a gente sabe que bagunça um pouquinho, apronta, aí vem um correndo lá chorando. Acontece isso lá também, pastor Aleixo? O tempo inteiro. Ai, eu caí, eu ralei. Até os cachorros resolvem fazer coisas diferentes das férias. Eu não sei o que muda das férias deles, mas eles fazem também. Mas a verdade é a seguinte, se você não está esperto, o problema aumenta. Verdade. Isso é muito importante a gente pensar, né? Porque, primeiro assim, se você deixar a criança solta, você já vai ter que fazer um alongamento no abdômen de tão tenso que a gente fica. Mas tem cuidados que se você tomar, você já evita um problemão, porque tem coisa que é fim de férias, né? Minha filha encontrou uma aranha numa barraca. Mas como que é o nome dessa aranha? O nome dessa aranha é fim das férias.
Tomou uma picada, acabou suas férias. Acabou, é verdade. Fim de férias. Deixa Qual é o nome dessa longe. brincadeira? O nome dessa brincadeira é Acabou Suas Férias. Muito importante cuidar e saber socorrer rapidão, né? É verdade. Senão a gente fica no hospital toda hora. Uau. Eu fiquei até sem palavras agora, depois desse olhar diferente. Até porque hoje o pastor está trazendo vários olhares diferentes. Ele falou que a minha roupa tem que olhar com um olhar positivo para o marca-texto. Não é tão ruim assim, não é, pastor? Como que você deu a É orientação? o destaque para uma coisa importante. É, Exatamente. Por que você usa um marca-texto? para destacar a Para importância destacar que daquele você comprou texto, aquele daquela livro só frase. por causa daquela frase ali. É. Trouxe uma visão diferente, um olhar Você, diferente. Josemara, isso quer dizer que está destacando você. Olha, que nossa, você vai lindo. trazer Você está pra dando gente destaque hoje. para o que acontece de importante no mundo. Poético, gostei. Viu? Eu fiquei até pensando, esse olhar diferente sobre cuidados que salvam vidas, que o pastor trouxe esse olhar também. Quero trazer um olhar diferente para você aí de casa. Quando falamos de cuidados que salvam vidas, estamos falando de cuidar ainda mais também da nossa saúde. Eu vou pedir a sua ajuda, Binal. Por favor. Porque eu tenho aqui na minha mão uma revista muito interessante, porque eu tenho um carinho enorme, porque fez uma grande diferença na minha vida. Estou falando da revista A Máquina Humana. Você já tem? Não tem ainda. Não acredito. Quer ver? Olha só um dos conteúdos que eu separei para você. Aqui na página 12 e 13, na verdade, mostra sobre as cores do nosso prato. E muitas vezes as cores que colocamos no nosso prato é tudo branco, né? É macarrão, é arroz, sem pensar de fato naquilo como pode contribuir para a nossa saúde. E aqui na revista mostra pra gente um pouquinho dessas cores. E o interessante que, aproveitando o tema de hoje, que fala sobre a cor verde, que fala sobre ajuda na cura dos tecidos. Que cor verde assim, Jô? Como de fato é? Couve, brócolis, né? Não gosta, mas faz bem para a saúde, viu? E como faz? Aqui também na parte branca. O branco, não estou falando do macarrão, tá? Não estou falando do arroz, não estou falando daquela lasanha que muitas vezes é acompanhado da cor vermelha também, né? Estou falando da couve-flor, da cebola, cogumelo, que ajuda, protege contra o câncer, olha só. Então, essas cores fazem muita diferença para a nossa vida. E como isso contribui? Se estamos falando em cuidar da nossa saúde, precisamos falar também da nossa alimentação, nosso estilo de vida, né? Não dá para deixar não tocar nesse assunto. E interessante que as cores realmente, Deus já criou os alimentos coloridos com uma certa distinção do que eles vão trazer pra gente de diferente também, né? Isso é maravilhoso. E o prato mais coloridinho ali, você vai trazer mais saúde para a sua vida como um todo. Às vezes a gente acha mais prático ir lá na farmácia comprar aquele polivitamínico, né? Ah, tem de tudo que é a vitamina que eu preciso, tem ali, mas é uma quantidade tão mínima. E outra, né? É algo que não é o natural. O natural é pegar lá, descascar as frutas, comer as saladas, enfim, buscar o que Deus tem trazido pra gente. Telefone para pedir a revista agora é o 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Marcou aí? 0, operadora 12 21 27 31 21. E se você não usa telefone fixo, quer conversar com a gente pelo WhatsApp, é extremamente simples também. 12 98244 4449. Um processo simples, você pede a sua revista e ela chegará gratuitamente até a sua casa. Você não paga pelo envio também. O material de graça, o envio também é da responsabilidade da Novo Tempo e você vai ter um material de informação extremamente importante para você aí. E fácil, né? Didático. Olha esse esquema das cores, é muito legal. Nossa, e tem um assunto aqui que não para. É colorida a revista também, é bem prática também, para você colocar isso no seu dia a dia, sem passar despercebido. O que não falta aqui é informação, então você pode pedir a sua e garantir aproveitar essas férias. Tá tranquilo em casa, não sabe o que fazer? É só ligar pra gente e pedir a sua revista, tá bom? Combinado? Aproveita, peça a sua revista e vamos lá para o nosso tema de hoje. A gente já havia mencionado que ele está com a gente por aqui, Wander Silva, ele que é enfermeiro, especialista em urgência e emergência, dentre várias outras funções também, lida no dia a dia com alguns acidentes domésticos e tal, tratando, né, das pessoas. Wander, obrigado por estar com a gente hoje aqui. Prazer, meu amigo. Fique à vontade. Olá. Seja bem-vindo, Wander. Muito obrigado por estar com a gente. Dá licença. E Wander, até para a gente entender um pouco mais ali, o que você atende mais
nesses casos de emergência relacionados a acidentes domésticos? O que é mais comum chegar para você? Hoje, infelizmente, o mais comum, né, de acidente doméstico é o quê? É afogamento, né? O afogamento é a causa número 1 de mortes em crianças de 1 a 4 anos de idade. Quando chega o mês de janeiro que nós estamos, o que acontece? Tem muita confraternização, muitas pessoas conversando e às vezes não prestam atenção do jeito que tem que ser com a criança. E a criança acaba se afogando, né? Isso é o top 1, tá lá em cima. Depois nós temos queimadura, temos cortes e temos acidentes de trânsito também que isso desenvolve, né? Isso é muito complicado no verão, né? Mas o que me assusta, né, é essa questão de afogamento. Ou seja, mortes evitáveis. Mortes evitáveis, totalmente evitáveis. Né? E até nesse caso dos afogamentos, porque é isso que você falou, às vezes está na confraternização, recebeu parentes em casa, família, tá todo mundo ali, e o fulano, a criança, né? Tá com ciclano, só que daí não tá com ciclano, tá com outro. Tem muitas pessoas, mas às vezes acaba um achando que o outro tá vendo que tá vendo, quando menos percebe, a criança acaba perdendo, saindo da vista dos outros, caindo dentro de uma piscina e às vezes... E a piscina, a gente está falando de piscina. Está falando de piscina, nem estamos falando de mar e represa, né? Estamos falando de piscina, do acidente doméstico em si, né? Isso que é preocupante. Então isso fica um alerta para os pais, para a mãe, para os amigos, assim, tome cuidado, né? Se a piscina não está utilizável, deixa a piscina tampada, coloca grade em volta da piscina e sempre tem um adulto, tá, para cuidar dessa criança, porque isso infelizmente acontece. Eu já vi casos até de crianças se afogarem no balde de água. Isso é verdade. Que é comum acontecer também. Como assim? Como que acontece? Eu já tive a infelicidade, né, eu chamo de infelicidade, de atender ocorrências deste tipo, né? A mãe que deixa a criança de 2, 3 anos na banheira ou no balde, tomando banho, se refrescando nesse mês de janeiro e vai fazer algum afazer de casa. Ou vai lavar uma roupa, fazer almoço, né? E essa criança se afoga. Quando a mãe chega, a criança está afogada. Isso, infelizmente, acontece muito. E eu já vi isso pessoalmente, né? É ruim. Uma vez começaram a popularizar uma frase que para mim foi muito interessante no alerta, dizer assim, não foi acidente. Para não colocar a conotação de uma fatalidade que estava fora do alcance de uma ação humana. Sim. Ou seja, uma criança se afogar num balde, se afogar numa piscina, não é necessariamente algo que está fora. Ele tem que ter havido uma negligência de alguma forma, né? Isso a não ser que, obviamente, crianças são pessoas que são, se está numa fase cheia de energia e tal, eles não vão ficar parados. Mas um cuidado que determina uma vida toda. E é uma coisa impressionante. Num caso, por exemplo, de uma criança que está lá e começou um princípio de afogamento, não chegou num nível fatal, qual é a primeira coisa a se fazer? Então vamos lá. Quando a gente fala de afogamento, existem 6 tipos de grau de afogamento, né? O grau número 1 ali é quando você entrou na água, engoliu água e está tossindo. E tem os outros 5 graus de afogamento. Você chegou no local, né? Essa criança está afogada, ou já está submersa na piscina, ou já está boiando, falando no grosso modo, o que você tem que fazer? Primeira coisa, ver a segurança do local, retirar essa criança. A parada respiratória na criança, porque primeiro ela vai entrar na parada respiratória, para depois entrar na parada cardiorrespiratória. Tá? Então a primeira coisa que você vai fazer numa PCR por afogamento é o quê? É a insuflação de resgate. São 5 insuflações de resgate, né? Você vai ter que pegar a sua boca e nariz e fazer 5 insuflações para ver se essa hipóxia que a criança sofreu, né, que é a falta de oxigenação, você consegue fazer a criança voltar a respirar. Essa insuflação é você reativar o pulmão dela? E você vai, a grosso modo falando, você vai reativar o pulmão dela com as 5 insuflações de resgate. Você tem que observar também o quê? Se automaticamente ela fez essa parada respiratória e evoluiu para uma parada cardíaca também. Né? Nos protocolos falam que o leigo não tem que verificar pulso, mas eu como enfermeiro, eu brigo nisso, eu acho que todo mundo tem que ser treinado para verificar um pulso. Né? Na criança você vai verificar o pulso aonde? Pulso radial? Você vai verificar um pulso femoral? Ou você vai verificar o quê? Na criança você verifica o braquial, que fica aqui embaixo do bíceps, você verifica esse pulso. Então aqui dá para medir você consegue embaixo do braço. Aqui, ó, você pega aqui nessa região do bíceps, aqui entre o bíceps, você coloca, você vai sentir seu pulso aqui. Na criança é mais fácil. É mais fácil ali. Porque geralmente a criança está com uma fraldinha ou está com body, fica mais difícil você ver o femoral. E o pulso radial não é um pulso confiável, né? Porque se a criança, pelo afogamento, ela fez uma hipotensão, né, você já não vai conseguir pegar esse pulso radial dela.
Então, fica a dica, verifica o pulso braquial. Põe lá a mão aqui, a mão aqui, ó, bíceps, colocou sente a pulsação. Isso. Nunca verificar com o dedão, porque o dedão dá aquela sensação falsa do pulso ali. Você sente seu próprio pulso. Se você hoje chegar na parede e colocar o seu dedão, você vai sentir a parede pulsando. Então, verifica com seus 2 dedos aqui, indicador e dedo médio, pressiona, não tão forte, e você vai sentir um pulso ali. Ali é um sinal de que a criança, de alguma forma, tá com o coração batendo. Tá com o coração batendo. Entendeu? Então, 5 insuflações de resgate, para ver se ela volta a respirar. E essa insuflação é que é um sopro? É um sopro. Vamos colocar o sopro da vida. Você vai colocar, pega a boca e nariz e faz essa insuflação. 5 insuflações de resgate, que se chama. Tá bom? Interessante, ainda pegando esse gancho sobre alguma situação que acontece em casa, muitas vezes as pessoas se deparam e não sabem para quem ligar. Liga para o SAMU, liga para o Corpo de Bombeiros, e é sobre isso que a gente vai conversar. Falando sobre serviços de emergência, voltando para as ligações importantes, mas que na hora do desespero muita gente fica sem saber para quem ligar. E foi pensando exatamente nisso que a Prefeitura de Guaratuba, no Paraná, decidiu gravar um vídeo super didático explicando quais órgãos devem ser acionados em cada tipo de emergência. O vídeo acabou viralizando nas redes sociais e, claro, que eu trouxe aqui para te mostrar também. Confere comigo aqui na tela. Que iniciativa sensacional, né? Simples, prática e tira aquela dúvida que muita gente tem, mas não assume. Afinal, ligo pra quem? E você aí de casa, já sabia disso? Já tinha essa informação na ponta da língua? Porque muitas vezes passa despercebido. Verdade. Fica ali no desespero, liga pra tudo que é tipo de órgão, mas não liga muitas vezes pro correto. Aí acaba atrasando também o socorro, né? Se for direto, o Wander vai saber me dizer, me informar, mas se for uma ligação direta informando o que está acontecendo, é mais prático do que ligar para vários outros órgãos até chegar ao correto. Sim, com certeza. O serviço de atendimento móvel de urgência funciona como? Quando você faz a ligação, o 92 ele cai num timer, desse timer ele passa para um médio regulador e depois passa para um rádio operador, que é o que despacha a ambulância. A importância desse vídeo é o quê? Você saber diagnosticar qual ocorrência vai para o Corpo de Bombeiros e qual ocorrência vai para o SAMU. Vamos dar um exemplo. Uma vítima de colisão carro versus poste. Você vai acionar o Corpo de Bombeiros, porque é o Corpo de Bombeiros que tem a ferramenta ideal para poder estar fazendo a retirada dessa vítima. Uma crise convulsiva, uma parada cardiorrespiratória. Você liga para o serviço de atendimento móvel de urgência, que é o 192. Entendeu? Tem essas diferenças que é bom, né? Todo mundo saber essas diferenças aí. E o importante de você ligar logo, sim, antes de você tentar já alguma coisa também, ou se tiver alguém que ligue enquanto se faz alguma coisa, né? Isso. Porque o tempo aí é tudo. O tempo é igual nós falamos, né? No caso do infarto, o tempo é músculo. No caso do AVC, o tempo é encéfalo, né? Então, esse atendimento ele tem que ser feito o mais rápido possível, né? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você pegou uma criança ou uma pessoa aí que sofreu engasgo, fez a manobra e não reanimou, ligou para o SAMU. Você pegou uma pessoa que fraturou um braço. Você vai esperar essa ambulância chegar para você ir para o hospital? Não é interessante. É mais fácil você pegar essa pessoa que fraturou o braço e levar até a unidade hospitalar. O tempo é mais rápido. Quando não deve ser feito isso é num caso de parada cardiorrespiratória, porque você tem que realizar os procedimentos ali no chão. Aí você espera a unidade chegar até o local. Ao contrário, tem muitos casos que você pode levar até o hospital. E ganha tempo. Você ganha tempo. E ainda falando essa questão de ligação, olha só, gente, agora nas séries muita gente fica sem o que fazer. E com esse tempo livre, infelizmente, alguns aproveitam para fazer brincadeirinhas que podem trazer muito prejuízo. Do que eu tô falando? Trotes. E você pode até pensar, mas sério, que ainda tem gente que faz isso?
Tem, infelizmente tem sim. Os serviços de emergência continuam sofrendo com esse problema. Todos os meses, milhares de ligações falsas chegam ao SAMU e ao Corpo de Bombeiros, atrapalhando o atendimento de quem realmente precisa. Para você ter uma ideia, selecionei aqui alguns dados para te mostrar na tela. Confere comigo, vamos lá? Então, selecionei alguns estados. Rio de Janeiro apresentou no ano de 2025 30 mil chamadas, 30 mil trotes. Já na Bahia, 210 mil chamadas estiveram ali, no qual também são trotes. Já em Alagoas, 55 mil chamadas. Minas Gerais, 167 mil chamadas. Aqui eu esqueci de colocar o 1000, mas é 1000. Então, você pode ver e pensar, e aí, Jô, o que de fato é preocupante? Isso pode custar vidas, viu? Ano passado, um homem de 40 anos foi preso em Goiás depois de fazer mais de 8 mil ligações falsas para o SAMU, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Tudo isso em um período de 2 meses, minha gente. E por que isso preocupa? Porque quando uma equipe sai para atender um chamado falso, outra pessoa que está passando por uma emergência real pode ficar esperando e cada minuto faz diferença, principalmente em casos de parada cardíaca, AVC ou acidentes graves. Então, reforçando aqui, brincadeira no telefone pode sim custar uma vida, né? Para você ver, a gente pensa que é algo distante, acontecia há muito tempo atrás, mas não. Imagina, 8 mil ligações durante 2 meses, trotes. Uma pessoa aí de 40 anos aproveitando esse tempo para conseguir enganar, fazer uma ligação falsa e com certeza ocupando o tempo de alguém que realmente precisava, né? Verdade. É triste, é uma realidade, né? Mas triste demais porque enquanto está todo mundo naquela iniciativa, corre para salvar vidas, tem gente passando trote, enrolando e fazendo perder tempo, né? A questão de trote é tão complicada que, assim, além de você prejudicar as outras pessoas, você prejudica a própria equipe. Porque essa ambulância, ela sai da base, ela sai num código 3. Essa ambulância, ela vai acima do limite da rodovia. Entendeu? E pode ter acidente, você pode olhar aí, tem um monte de ambulância batendo. Entendeu? A pessoa não pensa nisso, isso é complicado. É muita também. coisa. Além do custo. Porque você tem combustível, você tem o tempo de uma equipe. Então, se colocar isso em números de verba, você torra uma verba do Estado por uma... E no final das contas, acabou a verba, né? E uma brincadeirinha, para render ali algumas risadas, né? É complicado. Eu até estava dando uma pesquisada aqui, crime por trotes, e é realmente um crime, né? Que, deixa eu até buscar aqui para trazer melhor essa informação. De acordo com o artigo 266 do Código Penal Brasileiro, trote sim é crime, podendo acarretar em multa e até 3 anos de prisão. Então, para quem vê alguém cometendo esse crime, ou se você mesmo, talvez alguém que está... Acredito que telespectador da Novo Tempo não, né? Mas se você no passado já fez, aconselhe outras pessoas aí a não fazer também, porque isso é crime e pode sim pegar até 3 anos de prisão ou indenizações caríssimas aí, tá? Bom, Josi, é isso. Daqui a pouco a gente volta a se falar mais aí, né? Quase me dando tchau, que não, ia isso? te dando tchau já, mas não, sei que você vai ficar. Não acredito, cortando meu barato aqui. Pai do céu. Não, mas sabe por quê? Eu vou ali, o Josi, Pastor Aleixo e Wander, falar de um assunto que salva vidas também, né? Salva vidas, tem salvado milhares de vidas. E a gente não pode deixar de falar dos Anjos da Esperança. J. Terres. Oi, meu querido, tudo bem, Abinal? Tudo já, graças a Deus. Prazer te receber aqui. Prazer o meu. Nesse janeiro. E um feliz 2026 para você, Jota. Bom, feliz aniversário. Aniversário de ano, né? Um bom vai ano chegar para também. você. Vai chegar, né, Vai Abinal? chegar, vai se Deus ser, quiser. sem dúvida. Um feliz ano novo para você. Eu tô pensando em aniversário, acho que por causa festa, que foi... né? Próximo de um aniversário que eu comemorei agora em janeiro, então eu tô ainda ali, né? com esse aniversário, mas um bom ano para você de 2026. E Jota, a gente fala no Anjos da Esperança que pode salvar vidas. De que forma eu me tornando um anjo da esperança, eu tô salvando vidas? Que ótima oportunidade de a gente vir aqui no Entre Família para conversar com você que está acompanhando aí a Novo Tempo. Olha, Abinal, essa é uma missão da Novo Tempo, né? Levar esperança para as pessoas. Mas que esperança, né? A gente fala muito aqui de esperança, que esperança, anjos da esperança, anjos em ação, e tudo é relacionado à esperança.
né, a esperança da volta de Jesus. Quando você assiste um programa como esse que você está acompanhando aqui, quando você assiste os nossos programas, ouve os nossos conteúdos da rádio, né, acompanha os nossos conteúdos da internet, você com certeza percebe que tudo que a gente produz aqui tem uma esperança, né? A gente fala muito sobre a volta de Jesus e essa esperança transforma vidas. É verdade, porque já tiveram vários casos, Jota, aqui na TV, na rádio, já acompanhei, que eu me lembro de 2 ou 3 casos de pessoas que, desesperançadas, Sim. decidiram, né, pôr um fim à própria vida, mas no momento em que sintoniza a rádio ou pela TV, Novo Tempo, ou até mesmo na internet, encontra esse conteúdo de esperança e tem a vida transformada, entendendo que, opa, peraí, não é o fim, ainda há esperança para mim, e é dessa esperança que salva vidas, que o projeto Anjos da Esperança vem trazendo aí a cada dia, mantendo a Rede Novo Tempo de comunicação. Então, só reforçando, a Novo Tempo ela é mantida apenas por doações, né, Jota? E cada doador a gente chama carinhosamente de Anjo da Esperança. Agora tem gente lá do outro lado que está pensando, uau, eu quero fazer parte aí de um desses salva-vidas, né? Desses Anjos da Esperança. Como se tornar um anjo, Jota? É muito simples, né? Você só precisa entrar em contato conosco. Se você sente no seu coração o desejo de ser um anjo da esperança, de ser um missionário, de fazer parte desse exército que leva esperança para cada vez mais pessoas, através aqui da Novo Tempo, como você pode perceber, caso você esteja assistindo a Novo Tempo pela primeira vez, está aí de férias, está curtindo as férias, olha, você pode perceber que a gente não vende espaço publicitário. E a gente precisa do seu apoio para continuar mantendo em 2026 e até a volta de Cristo tudo que a gente faz aqui na Novo Tempo. Por isso, entre em contato conosco. O nosso número vai aparecer logo na sua tela, mas eu já vou falar para você. É o 0 operadora 12 21 27 30 30. E Abinal, tá nas férias, alguém vai me atender? Vai atender sim. Vai. Tem uma equipe toda separada para atender a sua ligação. Mas caso você goste, e até eu mesmo prefiro mandar uma mensagem via WhatsApp, você pode mandar agora mesmo. Alguém vai te responder o mais rápido possível. Então anota o nosso número aí, 12 98176 6630. Lembrando que esse número não é para você ligar, é para você mandar uma mensagem falando, quero ser anjo, né? E você já vai ser bem atendido pela nossa equipe. Perfeito. Agora tem um valor mínimo, Jota, ou um valor máximo, enfim, eu quero me tornar um anjo da esperança. A partir de quanto eu posso doar? A Novo Tempo estipula algum valor? Não existe valor mínimo, nem valor máximo para você contribuir com Anjos da Esperança. Mas a gente sempre estipula assim, o que você guarda no seu coração, qual que é o pacto que você fez com Deus. Guarda para ti, mas informa isso para o nosso atendente aqui da Novo Tempo. Assim você vai todos os meses fazer uma doação mensal para o Anjo da Esperança. Nossa, Jota, mas eu gosto do Pix, né? A funcionalidade do Pix. Você pode fazer a sua doação mensal através do Pix. Então já anota aí a nossa chave Pix, que é o e-mail, tá? anjos@novotempo.com. É muito simples, vou repetir. anjos@novotempo.com. Se você tem dúvida de como fazer a sua doação via Pix ou cartão de crédito, débito em conta, liga para a gente. 0 operadora 12 21 27 30 30. Perfeito. Jota, obrigado por trazer essas informações pra gente. Para começar o ano super bem, já levando esperança para mais e mais pessoas e que Deus continue te abençoando aí no Anjo da Esperança. O Jota, que é diretor do programa Anjos da Esperança, tá lá junto com o Cris Magalhães e toda a equipe, fazendo aí projetos incríveis, transformando vidas. Obrigado, Jota. Obrigado você. Fica à vontade aí, viu? Tem um suquinho, tem um bolinho aí para você. Eu também? Olha, a diretora falou que eu posso ficar aqui mesmo, viu? Pastor, é contigo, viu? Olha aí, que convite fabuloso para você, do ponto onde você está, na sua casa, fazer a diferença no mundo inteiro, que é ser anjo da esperança. Essa relação que a gente tem quando se fala de missão, um compromisso total com o outro. Uns falam, outros são enviados, e assim se fez missão desde que Deus pregou e nos mandou anunciar a mensagem do Evangelho. A gente vai para o intervalo agora, e na volta do intervalo nós vamos para um momento aqui na prática, vendo como que a gente pode fazer, que atitude tomar em circunstâncias aí que são corriqueiras mesmo, que acontecem, mas se acontecer, como a gente está preparado. Então vai ser muito importante para você, para a gente aqui aprender. É rapidinho, a gente já volta. Rapidinho, né? Já voltamos. E agora aquela pausa para saber qual é a dica de hoje de mais um episódio do quadro Minuto Literário. Confere com a gente. Você que está em casa, aproveitando suas férias, passando mais tempo com a família nesses dias, já pensou em aproveitar esse tempo para investir no que realmente importa na sua família? Dá só uma olhada na revista Esperança
Entre Família. Essa edição trata de uma forma honesta e prática os desafios da vida a dois e o propósito de Deus para a construção de famílias sólidas que têm amor, respeito e propósito como seus fundamentos. Ela aborda as diferenças entre homens e mulheres, não para gerar conflito, mas para promover a compreensão dos nossos valores iguais e missões diferentes. Fala também sobre o que fazer quando o amor parece ter acabado, o papel da intimidade entre o casal e as más interpretações, os degraus de um relacionamento saudável e a importância da comunicação entre o casal. Além disso, a revista toca em assuntos um tanto quanto delicados, como adultério, divórcio e a reconstrução da família depois das feridas. Tudo isso com uma orientação bíblica e segura. Você vai encontrar reflexões sobre como formar uma família de propósito com direção espiritual e emocional. E o melhor, ela vem recheada de atividades práticas e estudos que ajudam o casal ou a família inteira a estudar, conversar e crescer juntos. Entre Família não é só uma leitura, é uma ferramenta de transformação. E se você deseja fortalecer seu casamento, se preparar para a vida a dois ou simplesmente compreender melhor a dinâmica familiar à luz da Bíblia, essa revista é para você. Porque quando a gente investe tempo no que realmente importa, os frutos são colhidos por muitas gerações. E de fato, viu? Já tô lendo a minha aqui. Pede a sua também, aproveita as férias. Olha a dica sensacional e de ouro para você. É só você ligar em 0 operadora 12 2127 3121. Calma, Jô, não entendi, tá aparecendo aqui pra você na tela, tá bom? Liga pra gente, pede essa revista totalmente gratuita pra investir um pouquinho mais no seu casamento. Até porque no início do ano é uma loucura, né? É sogra, é filha, é sobrinho, é irmão. Nossa, como administrar todo mundo? A revista trata um pouquinho mais sobre como cuidar da sua família, que é muito importante e vale para o ano todo. É bom também porque conta com guia de estudo, então você consegue unir sua família para estudar um pouquinho mais em como valorizar e colocar Deus aí na sua família também. Então já pede a sua revista. É importante, né? Dica de ouro. Importantíssimo. E trata de vários assuntos mesmo. Você viu lá, né? Várias dicas, conselhos. Tá tudo lá para você. Entre em contato aí. 12982444449. Manda um WhatsApp dizendo que quer essa revista e chega de graça aí para você, tá? Se preferir, tem telefone também. Pode ligar lá. 2127 3121. Lembrando que é o mesmo código de área 12 2127 3121. Vamos resolver uns problemas aqui, Wander? Vamos resolver agora. Primeiro deles a gente resolve assim, ó. Já resolvi. Resolveu? Já. Segunda tática mais adequada é ficar quieto para que alguém pense que é do outro. É verdade. É que tinha o telefone tocando. E tem uns aparelhos aqui, um negócio interessante. Tô vendo um controle de ar-condicionado aqui. Pois É um controle. É um controle? Pensando num afogamento, será que a gente consegue fazer um... Alguma coisa sobre... Como que é o nome da expressão técnica? Uma parada cardiorrespiratória. Uma parada cardiorrespiratória. Legal. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que identificar é a parada cardiorrespiratória em neonato, uma parada cardiorrespiratória pediátrica e uma parada cardiorrespiratória em adulto. Vamos abordar a parada cardiorrespiratória em adulto. Primeira coisa, geralmente vocês têm que estar paramentados. Você vai ter que ter uma luva, um óculos, alguma coisa do tipo. Tá? Verificamos se a cena está segura, porque pode ter um fio, pode ter um cachorro, alguma coisa do tipo. A cena está segura, eu não vou me machucar, então vou começar com o atendimento. Eu vou chegar nessa... Vou pegar aqui, dá licença. Vou colocar isso aqui. Eu vou simular aqui, mas o ideal seria estar no chão. Essa pessoa, você encontrou ela em decúbito dorsal, com as costas no chão. Essa manobra ela não pode ser feita em cima da cama e não pode ser feita em algum lugar que seja fofo, que seja macio. Então a base tem que estar sólida e não pode ser móvel. Isso, porque senão a compressão não é efetiva. A primeira coisa que eu vou chegar é bater no ombro dessa pessoa e vou falar: senhor, você está bem? O senhor não responde. Ao mesmo tempo, eu vou estar observando o tórax dessa pessoa para ver se esse tórax ele tem movimentos. Então, a pessoa não respondeu e o tórax não tem movimento. O que eu vou ter que fazer? Vou pedir para alguém: ligue para o 192 e me traga um DEA. E o que é o DEA? O DEA é este aparelho que eu trouxe aqui. Esse aqui é um DEA de treinamento. O que ele é? O DEA ele significa o quê?
um desfibrilador externo automático. Hoje, em lugares que tem um fluxo grande de pessoas, como escola, igreja, shopping, ele tem que ter um DEA. Por legislação tem que ter. Por legislação, ele tem Um que ter um desfibrilador. DEA. Tem que ter um desfibrilador externo automático. O DEA, você consegue mexer nele muito fácil, porque você liga ele e ele te mostra o que você tem que fazer. Agora, para quem está em casa, então o que é um protocolo seguro para ele entender que ali está acontecendo? A pessoa não respondeu. Sim. Tocou no ombro, ela não respondeu. Sim. E o tórax não está mexendo. Isso. Então, com a possibilidade de ser outra coisa que não seja parada, já é bem pequena. É porque assim, é bem pequeno. Então, ele já pode, na segurança, nesse Isso. momento... Igual eu falei antes, assim, a literatura fala para pessoas leigas não verificar a pulsação. Eu indico verificar. No adulto, a gente vai verificar o pulso carotídeo. Por quê? Você tem que verificar ele não menor do que 5 segundos e não maior do que 10 pulso segundos. carotídeo tá a ver com a carótida aqui. Isso, é com a carótide. Você viu aqui, ó. Você tem a traqueia. Você escorregou para trás do lado da traqueia, você colocou a mão, você vai sentir seu pulso batendo. Mas se eu, por exemplo, tô aqui no telefone, falei lá, liguei lá 192. Essa informação é primordial. O tórax dele não está se, mexendo, e ele não responde a um estímulo auditivo. Ele está com Então, isso para ele, essa informação é de ouro. É fundamental. Então, ele já sabe que ele vai ter que trazer essa ideia. Sim, ele já sabe que ele... Aí, quando já vem a vai- ambulância, ele já traz o desfibrilador, que é outro equipamento. O DEA é feito para pessoas leigas utilizarem. Tá? O DEA é para pessoa leiga. Quando vem uma ambulância, ele Pra vem ter com na empresa, cardio... na escola, Isso, na empresa, na esses escola. ambientes. A ambulância ele vem com cardio desfibrilador. Né? Ele vem com outro Já equipamento. vem pronto, porque Isso, ele que é- já... Essa informação Isso, para que é ele... aquilo que você vê no filme que você dá o choque. Só que assim, não é em toda parada cardiorrespiratória que você vai dar o choque. São ritmos de parada cardíaca. Se for uma fibrilação ventricular ou for uma taquicardia ventricular sem pulso, aí você dá o choque. Os outros ritmos não tem choque. Não, A não tem sistolia, quando você vê na TV a linha reta, né, que vem nos filmes, aquilo não tem choque. É só quando a linha está tremendo, que é uma fibrilação, uma taquicardia ventricular sem pulso, aí tem o choque. Ah, entendi. Muito legal. Tá? Então, essa aqui já é uma ação muito importante. Quando a gente pensa em engasgo, né? Engasgo. Então vamos lá. O engasgo, ele tem um sinal. Principalmente o infantil, né? Porque essa é uma situação que a gente tem numa Sim. situação de férias. Né? No infantil, você pegou um RN, né, um recém-nascido ali. Recém-nascido. Geralmente ele tem um engasgo por líquidos. Segundo a Associação Paulista de Pediatria, tem uma nova técnica. Você vai pegar essa criança, você coloca ela como se estivesse sentada na sua perna e estimula as costas dela. Você não precisa bater isso em RN, tá? Segundo a Associação Paulista de Pediatria. Você estimula as costas. 9 a cada 10 crianças desengasgam com isso. Porque Estimular uma massagem em cima. passar uma mão nas costas, passou a mão entre as escápulas. Mais forte. Isso, passou a mão, não precisa bater. Isso se for com líquidos, tá? Você consegue fazer isso. Se for uma criança que já está se alimentando, né, com alguma coisa sólida, porém não anda ainda, aí você utiliza a manobra de você colocar ela no seu antebraço, com as perninhas aqui, segurar a boca e você bate 5 vezes nas costas. Tá? Mas sempre controlando essa força. Eu não posso bater igual fosse bater no adulto. Controla essa força, vira essa criança para o outro braço. Há um tempo atrás você utilizava os 2 dedos. Hoje não, você utiliza a região hipotenar da mão. E faz pressão. Faz mais 5 com a região hipotenar da mão, sempre controlando a força. Então você pode fraturar ali os arcos costais da criança. Tá? Agora no adulto. O adulto tem aquele sinal universal do engasgo. Qual que é o sinal universal do engasgo? Isso é o sinal universal do engasgo. A mão no pescoço. Esse ano foi um ano de atualização da American Heart Association, né? Que faz todos os protocolos de parada cardiorrespiratória, de engasgo, é um órgão americano. Então, bem, equipe, dá licença. Ele é nosso ator que Nosso sempre ator, engasga. Vamos aqui. utilizar Ele é ele, nosso esse engasgador. ator engasgado A aqui. vítima. É. Vamos deixar ele de lado aqui. Primeira coisa que você tem, tá com sinal universal do engasgo. Então, tá engasgando. Sinal universal de engasgo. Vou pegar a minha mão e vou bater 5 vezes entre as escápulas dele. Então, no caso do abdominal, não precisa economizar tanta força. Não precisa Pode economizar. bater. Aí Desce você o vai braço. bater. Bateu 1, 2, 3, 4, 5. Ele não Desengasgou. desengasgou. Então, peraí, deixa eu fazer o exercício enquanto você me explica. Isso. Tá aqui. Segura. Segura o amigo. E bate Segura. 5 vezes. E Aproveita. essa mão aqui é pra ele não ir pra Isso, frente. segura entre as escápulas. E aqui? 1, 2. Tá fraco? Tá fraco, tinha que dar uma mão. Sim. 2. Isso. Agora tá bom. engasgou. Desengasgou, Abinal? Desengasgou. Não precisa fazer outra manobra, Tá, não. aí. Não, Relaxa, Agora, confia em mim, Abinal. agora é a maior parte. Ah. Ele não desengasgou com isso. Você vai colocar sua perna entre as pernas dele. Pra quê? Pra você. Aqui. Isso.
coloca a perna dentro. Tipo, vai tomar um enquadro. Isso. Colocou por quê? Porque se ele for cair, você vai ter esse controle de segurar ele. Entendi. Você vai achar cicatriz Você tem umbilical. segundos pra você desengasgar. Você vai procurar cicatriz Já desengasguei. umbilical. Cicatriz umbilical. Umbigo, 2 dedinhos acima ali. Vamos falar na região da boca do estômago, igual o pessoal Aqui, fala. achei. Fechou o punho. Fecha assim, só que coloca o punho assim, como se fosse isso. Isso. Coloca a sua Engasgado mão em ainda, tô cima. engasgado, Gilson. Você vai fazer uma força como se fosse um J, vai para dentro e para cima. Para dentro e Pra para dentro cima. assim. Isso, até ele desengasgar. Aí ele desengasga rápido. Vai. Pronto, saiu. Saiu? Saiu. Engasgou? Opa! Legal. Tô livre. Vai, não peques mais. O que nós temos que ficar preocupados é com uma coisa também. A preocupação dele era outra. Era outra, mas tudo Sim. bem. Deus, Não Mas engasgou. se confio no desengasgou. pastor. Fez hipóxia, vai fazer uma parada cardiorrespiratória por hipóxia. Então essa pessoa vai para o chão. E aí? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o protocolo de parada cardiorrespiratória. Entendeu? Porque assim, se ela não tem respiração, se ela não respira, ela vai parar. Vai fazer uma parada respiratória e depois uma parada cardiorrespiratória. E aí eu vou ter que iniciar manobras de RCP. Aquela que a gente Deita aí, Abelão. Como você- Pode ser com o pé? Pode. Tá aproveitando, não é mesmo? Tá aproveitando, colocando a força Não é? em dia. Eu senti na tava pancada rindo aqui, ó. Eu até cruzei os braços, falei, você não tô acreditando que eu tô vendo esse povo aproveitando a Não, situação eu pra quero descontar. me aperfeiçoar e salvar o amigo. Tá certo. Imagine. Se Mas, alguém gente, agora eu engasga, já vou sabe. chamar aqui a nossa convidada, na verdade, para o nosso próximo tópico, que é a Dani. Nem vou te abraçar, Dani. Tá O que machucada, menina? aconteceu, Dani? Aconteceu? Vixe, gente, isso aqui foi um acidente doméstico, lavando o box do banheiro. Acabou que eu encostei e Estourou o estourou vidro. na hora. Acabou atingindo um pedaço bem significativo de vidro aqui no braço. E agora? O que eu devo fazer nessa situação? Menina. Eita. Ainda bem que você tá calmo. Pele. Ainda bem que a Dani mantém a calma, paz. Ó, eu vou estar, aqui é só uma simulação, senão estaria paramentado, né? Estaria com Certo. luva. A primeira coisa que eu faço, você tem que ver o quê? Que são 2 tipos de lesão. É a lesão arterial, que o sangue vai estar jorrando, e a lesão venosa, onde o sangue vai estar De qualquer forma, na situação normal, ia ter muito mais sangue aqui do que a gente. Muito mais sangue. E isso daí tá muito perfeito. Entendeu? Primeira coisa que eu tenho Parabéns que fazer. às meninas ali, viu? Parabéns. Não, arrasaram, não é de verdade. Vamos Leandra explicar, gente. Brito. Não é de verdade. É maquiagem, viu, meu Muito povo? bom, viu? Maquiagem, muito bem feito. Mas até um ruim no estômago, confesso, né? O olhar, isso aí. Leandra Brito que fez. Primeira coisa que eu tenho que fazer, estou paramentado, eu vou pegar um pano limpo e vou fazer uma compressão em cima. Eu não vou colocar para não estragar aqui, tá? Fiz essa compressão em cima, apertei essa lesão, E o objetivo de estancar sangue. de estancar o sangramento. Parou de sangrar? Não, não parou de sangrar. Vou fazer compressão de novo. Não parou de sangrar com a segunda compressão. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que utilizar uma técnica de preenchimento de lesão. Essa técnica de preenchimento de lesão, ela foi criada no atentado terrorista que teve em Nova York, em Boston, perdão, onde eles colocaram objetos cortantes dentro de panela de pressão, explodiu. Na maratona. Na maratona em Boston. Aí foi criado um curso chamado Stop the Bleed, que é para o sangramento. Então eu iria fazer o quê? Eu ia preencher essa lesão. Ia pegar uma gaze, ia pegar um pano e vou colocar dentro dessa lesão. Vai doer? Vai doer, mas vai parar o sangramento. Fiz o preenchimento da lesão. Não parou de sangrar. O que eu vou utilizar? Eu vou utilizar um torniquete. Existem 2 tipos de torniquete. Tem esse torniquete que eu trouxe para mostrar, que é um torniquete que você compra na internet, tá? E assim, é um torniquete que custa R$20. É um torniquete que você vai confiar sua vida no torniquete de R$20? Não. Então, eu compro um torniquete que é melhor, que é um valor bem mais elevado, tem 300% acima. Se não parou de sangrar com esse preenchimento de lesão, eu vou colocar o torniquete. Aí todo mundo pergunta, tem um jeito certo de manter esse torniquete? Não. Você coloca o torniquete do jeito que você consiga utilizar ele, do jeito que ele seja melhor para você. Então, eu sempre coloco ele a 5 centímetros da lesão, tá? Coloquei, vou puxar esse torniquete aqui, travei. Esse torniquete, ele tem essa alcinha. Eu vou rodar um pouco aqui, não vou apertar muito para não machucar a colega. Apertei. Verifiquei o pulso radial. Não tem o pulso radial, é porque parou a circulação de sangue. Travei esse torniquete aqui, certo? Vou identificar o horário que eu coloquei aqui nesse branquinho, o torniquete,
e vou encaminhá-la para uma unidade hospitalar, um torniquete. O torniquete, ele salva vidas desde que ele seja bem indicado. Porque assim, 90% das lesões, né, não tem necessidade do uso do torniquete. Você consegue estancar o sangramento somente com a compressão ou com preenchimento, entendeu? Assim, o torniquete, ele é bom, mas ele pode causar lesão, entendeu? Ele pode fazer uma síndrome compartimental, você pode necrosar esse membro, então o torniquete ele tem que ser bem indicado. É assim, hoje em dia está na moda, todo mundo tem torniquete, né? Mas tem que tomar cuidado. Para não trocar uma lesão por outra. Não trocar uma lesão por outra, falou perfeitamente. E até na falta do torniquete, em casa, um cinto, alguma coisa assim, pode ser utilizado também se não tem nada por perto. Sempre depois da compressão, né? Sempre depois. Comprimir. Ou você chegou, você viu que é uma lesão muito grande, né? Que a gente utiliza no APH, o mnemônico chamado XABCDE. O X mata mais que o A mata mais que o B, assim por diante. O X são grandes hemorragias. Você chegou no local, você viu que é uma grande hemorragia, ela amputou o braço e está sangrando muito, eu já não preciso fazer compressão, porque eu sei que a compressão não vai parar. Eu já vou direto para o torniquete. E olha, a Dani tá um pouquinho azarada, viu? Porque ela também tem uma queimadura aqui. E agora? O que faz? Queimadura perfeita. Funciona? Funciona. O mesmo aparelho? Não. Não? A questão de queimadura é o seguinte. O que não devemos fazer na queimadura? Pasta de dente. Pasta de dente, esquece. O pessoal sempre fala, né? Pó de café, que eu já vi. Teia de aranha. Pega aquela teia do canto do canto da nova pra mim. Isso é nova, hein? É, isso é verdade. Aranha, olha só. Eu já vi. Não coloca. O que você tem que fazer com essa queimadura aqui? Né? Aparentemente ela está vermelha, tem pontos, né, de queimadura de primeiro grau, tem aqui uma bolha aqui que já é de segundo grau. Então o que você tem que fazer? É lavar com água em temperatura ambiente, tá? Não posso colocar água gelada para não fazer uma vasoconstrição na lesão. Temperatura ambiente e caminhar para a unidade hospitalar. Pode colocar um pano umedecido em cima. Por que umedecido? Porque você colocar um pano seco e vai grudar e depois para tirar é complicado, tá? Então é só isso. Lavou com água, tá? Corrente ali, uma água em temperatura ambiente e levar para a unidade hospitalar para o médico poder avaliar lá. Você tem que realizar algum procedimento, debridar, provavelmente tomar antibiótico e outra coisa, não estourar bolhas, né? Deixa isso para o médico. Nossa, lá. fiquei pensando aqui, sempre fiz A tudo errado. vontade é na hora de estourar a bolha, né? É porque assim, pelo que Mas você está deixa- Já dizendo, arrancar a pele. o estrago já foi, não vai piorar. Não vai piorar. Diferente de um sangramento que pode... O sangramento, que eu falei, o mnemônico X, o X ele vai matar mais do que tudo. Então nós temos que tomar cuidado com Tem que parar o sangramento. Tem que parar o sangramento. Agora, no caso, a queimadura, Queimadura, lavou com água, azaradinha já... paninho, leva para a unidade hospitalar e aí o médico vai tratar. Vai prescrever um antibiótico se tiver necessidade, vai fazer algum procedimento se tiver necessidade, tá? Isso é importante. Mas Fica o conselho, né, Dani? Se cuide, por favor, nesse favor, período de Dani. férias. O que é isso? tá bem Queimadura, feinha. corte, tá difícil essa vida. não vai mais para esse box, não. Evitar, né? Deixa a limpeza do banheiro pro Tiago. Deixa a limpeza do banheiro pro Tiago. E aproveitar aqui para deixar, vamos seguir para o nosso próximo bloco, próximo tópico, na verdade. Eita, Dani viu o corte, teve Desmaiou. queda Viu de sangue, pressão baixou e E caiu. Desmaio. agora, desmaiou. Legal. O que faz? Desmaio. A primeira coisa que você tem que observar é se esse desmaio foi uma queda da própria altura ou se essa pessoa ela caiu e bateu o pescoço, alguma coisa, porque daí vai mudar o atendimento. Se foi só um desmaio, eu tô aqui, comecei a sentir uma vertigem e desmaiei. Ou por fome, ou por lugar está muito quente, o que eu vou fazer? Vou deixar essa pessoa numa posição de recuperação. Vou deixar essa pessoa, né, com a cabecinha virada para o lado, por quê? Desmaiou, você faz queda de base de língua, fez queda de base de língua, você obstrui a respiração. Aí você começa a escutar aquela respiração, que é a respiração que está obstruindo. Tá? Então deixei de lado para poder essa língua ficar de um jeito melhor ali. E o que eu vou fazer? Eu vou tirar o sangue da periferia do corpo e vou levar para a área nobre. Coração, encéfalo, pulmão, fígado. Então vou fazer o quê? Eu vou elevar os membros inferiores, desde que não tenha sofrido um trauma. Não tenha batido o pescoço, você pode ter uma lesão na coluna. Se foi somente o desmaio, eu levanto os membros inferiores e está tudo certo, vai voltar ali, tá? E se não voltou, ligar para um serviço especializado para poder estar sendo encaminhado para a unidade hospitalar, tá? Perfeito. Bom, Esse foi o último? Bom, mas como diferenciar quando... De novo, diretora, por favor, que ela estava... quer que eu te ajude? Isso. Como diferenciar se eu posso ajudar de fato ou é melhor chamar o socorro? Boa. É sempre assim, ó. Você pegando o seu telefone e ligando já não é uma missão de socorro. Se você se sente capacitado para atender o próximo, você põe a mão e atende o próximo. Se você não tem essa habilidade, liga.
entendeu? Às vezes você pode causar uma lesão maior na pessoa do que você está ajudando. Vou dar um exemplo que veio na minha cabeça, não vi no tópico ali, uma crise convulsiva. Né? A crise convulsiva, o que eu faço? Coloco uma colher de pau na boca, coloco o dedo na boca, o que eu faço? Nada disso, eu não vou fazer isso. Eu vou deixar a pessoa de lado e vou proteger a cabeça. E não vou segurar os membros para impedir dela ficar se batendo. Eu vou deixar, né, se bater e proteger a cabeça até acabar a crise. O importante é o quê? Eu anotar o início da crise convulsiva para poder passar para o serviço de emergência. Legal. Só isso. Perfeito. O que é importante, até a gente está chegando ao finalzinho aqui, um kit básico para a gente ter em casa. Ou até mesmo dentro do carro, vai viajar, enfim. O que é bom ter dentro dessa caixinha de primeiros socorros? O que eu recomendo? Se a pessoa é diabética, ela tem que ter o aparelho de glicemia capilar dela, que isso é fundamental, que tem muita gente que tem hipoglicemia. Eu indico ter compressa, ter atadura, ter um torniquete, que é fundamental e essencial. Tá, você tendo esse kit, você já consegue pedir o quê? O sangramento lá em cima. Entendeu? E também fazer um curso de primeiros socorros homologado, né? Um curso de primeiros socorros que vai te ensinar a salvar a vida. Porque uma simples manobra de geostrut, de chilift, que é a abertura de vias aéreas, você consegue salvar a vida de uma pessoa que teve uma queda debaixo da língua. Só de você levantar a mandíbula dela, ela já respira melhor. Então isso você aprende no curso de primeiros socorros. Todo mundo, eu acho que o primeiro socorros ele tinha que ser ensinado lá no primeiro ano da escola, né, até o término da faculdade, todo mundo tinha que ter noção de saber, entendeu? E para encontrar esses cursos de primeiros socorros, hoje busca na internet, o lugar mais próximo que faça. Hoje, aqui na nossa região, né, nós temos a AM Group, né, que é uma empresa especialista em atendimento pré-hospitalar. Né, essa empresa que dá todos esses cursos aí e é a única empresa que eu conheço que é homologada. Né? Legal. Empresa muito boa. Perfeito. Vander, muito obrigado pela sua participação no nosso programa aqui. Foi muito importante para nós. Eu sei que você deve ter 1000 coisas a mais para falar, mas isso aqui já foi tremendo para a gente ter uma noção do que fazer, do que não fazer. A nossa machucada. Se cuida, Dani. Se cuida, viu, Dani? E nossa gratidão também, um aplauso para as nossas maquiadoras também. É verdade, hein? Foi extraordinário. Perfeito. Sensacional. Você conhece uma história muito famosa da Bíblia, que são dos 3 amigos de Daniel, que foram ali nominados por Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 nomes babilônicos que Nabucodonosor deu para eles. Essa história está no livro de Daniel, no capítulo 3, a famosa história da estátua de ouro e da fornalha. Ali, 3 jovens desafiaram uma proposta, aliás, uma obrigação de uma adoração que não lhes era permitida. Nabucodonosor colocou todos os jovens ali e colocou todos os oficiais da província para se ajoelharem diante de uma estátua de ouro que representava a ele mesmo. Era um desafio aberto a Deus. Uma fornalha de fogo causava medo para que as pessoas que não tivessem aquele sentimento patriótico de êxtase, pelo menos pelo medo da morte, fossem ali e tivessem aquela atitude de se ajoelhar. Quando todos se ajoelharam ao som dos 6 instrumentos musicais, o cenário mudou por 3 jovens que permaneceram em pé, desafiando a morte e numa confiança em Deus a despeito de qualquer custo. O rei furioso chama os jovens, propõe-lhes que eles façam de novo, lhes dá mais uma chance de se ajoelharem e eles dizem aquela frase clássica: quanto a isso, ó rei, a gente não vai fazer isso, você não precisa fazer de novo. Se Deus quiser me livrar, Ele livra, se Ele não quiser, isso é problema dele, mas eu não vou me ajoelhar. Ao serem lançados na fornalha, lá a visão foi de 4 pessoas e não de 3, e Nabucodonosor reconhece que dentro daquela fornalha tinha um semelhante aos deuses, ele vê Jesus. Mas eu quero te fazer uma pergunta para reflexão, muito importante. Tem um verso na minha cabeça que me faz fazer essa pergunta quando Paulo nos diz assim: suportando-vos uns aos outros em amor. Dentro da fornalha, deu para perceber quem é que dominava o coração daqueles jovens. Quem é que fez eles resistirem ao fogo, um fogo fatal, lá dentro, e não saíram de lá nem sequer queimados. As cordas queimaram, mas nem a roupa deles cheirava fumaça, porque Deus que estava dentro com eles na fornalha os fez resistir a uma prova de morte. A pergunta é: o que fez eles ficarem em pé? Se Deus é que deu suporte para eles dentro da fornalha, o que deu suporte para Sadraque fora da fornalha? Eu vou te responder. Sadraque ficou em pé pelo suporte de Mesaque. E Mesaque ficou em pé pelo suporte de Abednego. Sim, não tenho dúvida de que aqueles amigos em pé se apoiaram um ao outro e ali a mão de Deus era o ombro do amigo. Ali o suporte de Deus era a mão do amigo.
Assim é. A gente fala de pequenas coisas e muitas vezes nós estamos pensando em suportar as pessoas como aguentar as pessoas. Mas suportar é dar suporte, é dar uma condição de alguém continuar numa queimadura, num afogamento, num machucado, seja lá o que for. Nós somos as mãos de quem não tem mãos. Nós somos a boca de quem não tem boca. Nós somos o suporte de quem não consegue ficar em pé. Nas pequenas situações domésticas e nas grandes. Mas a gente só chega nas grandes quando consegue treinar e agir nas pequenas. Suporte alguém. Não estou falando de aguentar. Eu estou falando de você ser alguém que mantém alguém de pé. Perfeito. E a gente agradece você do outro lado por estar juntinho com a gente. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Valeu!